Bem-vindos, caros alunos, à nossa terceira aula de Sociologia. Aula essa onde nós vamos iniciar agora um novo assunto. Nas duas últimas aulas, a gente passou lá por alguns conceitos que são importantes, devem ser refletidos, devem ser analisados, porque são conceitos que fazem parte da nossa sociedade. Hoje a gente vai conceituar também, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão dos estudos de gênero. Eu sou o professor Alex e vou conduzi-los nesse processo de descoberta do conceito de gênero e o seu contexto sociológico. Para que a gente possa iniciar nossa reflexão sociológica, vamos primeiramente refletir. O que é ser homem? O que é ser mulher? Realmente, pare a aula e reflita. Pergunte, questione, entreviste alguém. O que é ser homem? O que é ser mulher? Vocês vão perceber que são perguntas extremamente complexas e que nem sempre dados biológicos serão suficientes para que a gente possa se definir e se entender. Na medida em que você descobre o que é ser homem e o que é ser mulher, você também faz o seu processo de autodescoberta. Mas vamos começar. O conceito de gênero, ele não é tão antigo assim. A gente pode voltar a 1990, quando a ONU substitui a palavra sexo por gênero. Nessa mudança, nessa troca, ocorre então a primeira grande procura por compreender o que seria o gênero. Um dos primeiros a fazer isso de modo mais profundo é o psicólogo John Money, em 1950. É um dos primeiros que começa a efetivar essa construção do conceito de gênero que foi usado pela ONU em 1990. E ele vai trazer a ideia de que as diferenças biológicas são insuficientes para definir o que é um homem e o que é uma mulher. Basta a gente pensar. Imagina alguém que nasce num corpo de homem, mas se vê como mulher. Uma mulher que nasce no corpo de mulher, mas se vê como um homem. E isso dentro da psicologia se tornou muito confuso, porque não dava para você definir tendo base as características biológicas. Ou seja, entrava um processo psicológico muito forte. Então, por exemplo, psicologia, sociologia, biologia, antropologia e filosofia vão somar forças para que se compreenda de fato o que é o gênero. Repare, é um conhecimento que provém lá desde a primeira intuição, do John Money, em 1950, aparece de modo mais profundo, surge para o mundo em 1990, e que vai causar uma discussão bem interessante para que a gente possa fazer. E a nossa aula de sociologia é o campo correto para isso. Bem, o caminho da sociologia então vai ser o desprezo pelo biológico, fato da sociologia. Então vai se compreender o papel de homem e mulher a partir desse caminho sociológico, o papel que foi historicamente construído. Então nós temos a ideia de que compreender a sexualidade é a partir da identidade sexual, ou seja, o papel de gênero. E isso provém de uma interação, de uma relação e de uma socialização. Ou seja, o biológico já não é mais suficiente para a sociologia. Precisa-se entender a relação, a interação, o que nós chamamos de socialização. É a partir desse processo que você começa a se descobrir como um homem ou como mulher. Já que, para a sociologia, o aspecto biológico já não é o suficiente. E se a gente olhar para a história, olharmos para a nossa história, nós vamos entender que durante muitos anos o homem foi visto como provedor. Ele foi visto como ocupante da vida pública, isso na Grécia. A Grécia, o homem é quem tomava as decisões da cidade e a mulher ficava com os filhos em casa. E era lá que ela ficava cuidando dos filhos. A mulher era submissa e a ocupante do lar. Ela não era ocupante da vida pública. A Grécia, a Polis, é um exemplo muito isso. E a sociologia vai dizer que entender e compreender os papéis que a mulher e o homem possuem leva a gente a entender os preconceitos, as violências sofridas por homens e mulheres por romperem com o papel que lhes era imposto.
Ou seja, já que a nossa história colocou o homem como provedor, como o homem da sociedade, como aquele que toma a decisão política, e a mulher ficou como a ocupante do lar, aquela que cuida da casa, começa a se perceber que a violência, a discriminação, o preconceito provém justamente de pessoas que já não mais aceitam os seus papéis na sociedade. Ou seja, é o homem que já não mais quer ocupar a vida pública, é a mulher que já não aceita mais ser ocupante do lar. Nós temos então, dentro do conceito de gênero, podemos citar aí algumas pensadoras, a Simone de Beauvoir e a Betty Friedan, em que elas vão dizer o seguinte, gênero está para a cultura, assim como o sexo está para o natural. Então existe uma separação. O gênero se constrói culturalmente. O sexo é dado biológico, é dado de natureza. A gente começa a entender então que feminilidade e masculinidade, que são termos que nós usamos nos dias atuais, eles não são inatos, eles não nascem conosco, quando nós falamos de gênero, é claro, porque no fator biológico nós nascemos com eles. Mas quando se fala em gênero, feminino e masculino, eles são construídos, eles são adquiridos na medida em que nós nos socializamos. Ou seja, o processo de socialização é quem vai formar a nossa representação de gênero, a nossa sexualidade, a nossa identidade e a nossa orientação sexual. Vejam só aqui, o aspecto biológico, físico, químico e hormonal são semelhantes em qualquer lugar do mundo. Porém, os papéis culturais e os comportamentos não. Basta a gente observar. Biologicamente, uma mulher vai ser mulher. Aqui, no Afeganistão, na Europa, nos Estados Unidos. Agora, de repente, talvez os papéis que essa mulher exerce não sejam. Por exemplo, hoje no nosso país é muito comum você encontrar mulheres na política, nas forças armadas, no esporte, dentro de uma atuação profissional. Ao contrário, se você vai para países de cultura islâmica, onde os muçulmanos tomam o poder, onde eles governam a partir do próprio islamismo, você percebe que as mulheres não têm esse papel. Elas não desempenham esse papel. Mas em relação ao biológico, elas são iguais às outras. Precisamos então retomar aí a um pensador alemão, Friedrich Engels, e ele vai começar a tentar entender esse conceito de gênero. Ele, na verdade, não é que ele faça um estudo profundo, mas a partir do estudo dele, a gente começa a compreender essa constituição de gênero que nós temos. E ele vai, logicamente, trabalhar, sobretudo na sua obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, a origem dessa disparidade entre homens e mulheres que nós temos hoje, ou seja, uma leitura histórica. O que ele vai fazer? O homem, ele vai primeiro fazer essa ideia de uma constituição biológica. Homens geralmente são mais fortes, físico é mais forte, e são aptos ao trabalho, afinal existe-se mais força. E isso aí entrava no início da nossa vida dentro de uma atividade de subsistência. Ou seja, pelo fato do homem ser mais forte, de poder trabalhar mais e de sustentar a si e aos seus e a sua família, então ele foi sendo considerado como tendo o papel mais elementar e mais fundamental. Ou seja, existe uma passagem de uma cultura matriarcal, onde a mulher predominava, para uma cultura patriarcal. Ele vai dizer que isso surge por causa da sociedade privada, da propriedade privada, desculpa. Então essa passagem do mundo matriarcal para o patriarcal, ele vem justamente por essa imposição do homem. Não é pela força física, mas pelo surgimento da propriedade privada. Ou seja, o que ele está tentando dizer? Fez-se uma leitura. O homem é mais forte, é mais adequado ao trabalho, é mais adequado a fazer trabalhos manuais mais pesados. Mas ele vai dizer, essa diferença, essa mudança, ela não vem pelo fato do homem ser mais forte. Mas ela começa, esse processo de separação de homens e mulheres, começa justamente quando surge a propriedade privada. É aí que ele vai falar da herança. Essa necessidade de reconhecer o filho como sendo o seu, que faz com que os homens tomem o poder, os homens tomem um papel mais fundamental e as mulheres acabem sendo colocadas em um segundo plano. Ou seja, o conceito de gênero lá para o Friedrich Engels, quando ele descreve,
surge uma questão importante para que a gente possa refletir. As diferenças biológicas influenciam o comportamento ou as escolhas profissionais e de vida de homens e mulheres? Será que poderíamos negar o fator biológico? Será que existe profissão de homem e profissão de mulher? Porque, a princípio, o Engels deixou isso um pouco claro para a gente. Falou que a sociedade deixou de ser matriarcal, onde a mulher era vista como um ser que gerava vida, como importante, que tomava decisões, para que o patriarcado se estabelecesse, onde o homem, dado a sua herança genética, a propriedade privada, fez com que isso acontecesse. E agora, será que existem diferentes profissões? Será que o fato de eu ser mulher ou ser homem faz com que eu escolha determinadas profissões ou não? Então, essas questões elas são importantes para que a gente possa refletir. Né? Será que hoje é comum, quando a gente olha dentro do hospital, tem mais enfermeiras ou enfermeiros? Dentro das nossas escolas, nós temos mais professoras ou professores? Bombeiros, homens ou mulheres? Mecânicos, homens ou mulheres? Essa concepção dessa sociedade matriarcal, patriarcal que vem com Engels, ela sim vai favorecer uma reflexão mais profunda diante desses conceitos. E eu trouxe aqui o pensamento, para que a gente possa refletir um pouquinho, da Camille Paglia, em que ela coloca que a constituição dos gêneros tem dupla influência, tanto da natureza quanto de gênero. O que a sociologia tentou fazer em desprezar um e outro, para ela não é uma boa. Ela vai dizer o seguinte, que quando nós negamos o biológico, isso aí é uma negação absurda. Os hormônios, eles existem, né, e têm forte influência no comportamento humano, ou seja, não dá para negar o aspecto biológico, mas nós podemos somá-los. E a partir do momento que a gente soma o biológico com o sociológico, esse processo de interação histórico, nós podemos sim responder essas duas perguntinhas. O que é ser homem? O que é ser mulher? Então agora você tem uma base sólida para poder responder essas duas questões. Você não vai usar só o aspecto biológico e não vai zelar só do aspecto sociológico. Mas quando você faz uma junção, uma união, você consegue definir, você consegue se definir e se encontrar. Deixo para vocês como exercício, atividade reflexiva também, os exercícios 1 e 2 da página 72, para que vocês possam se aprofundar mais no tema. Agradeço a vocês e até a próxima aula.